Bom dia. Bom dia, professor. Esperar quem tá entrando aí se conectar. Vou fazer o compartilhamento de tela, tá? Então, vamos lá. Compartilhamento de tela. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho mais de exercícios, tá? Do conteúdo que vimos ontem. Abriu para vocês? Para mim já carregou, professor. Ótimo. Deixa eu só ir aqui para o início. Então, vamos lá. Em uma apresentação aérea de acrobacias, um avião a jato descreve um arco no formato de uma parábola de acordo com a seguinte função. Y igual a menos x ao quadrado mais 60x. Determine a altura máxima atingida pelo avião, tá? Então, qual é a primeira coisa que eu sempre falo para vocês que nós temos que identificar antes de resolver? Se está pedindo para a gente calcular a altura máxima atingida, a gente já tem que entender que a gente vai calcular o vértice. Como a função, o coeficiente A é menor que zero, então a concavidade da parábola está voltada para baixo, e o ponto máximo do nosso e o vértice terá um ponto máximo, né? Porque ele vai pegar bem aquela parte positiva do Y. Então, tá, entendo que a concavidade da parábola está para baixo, então o meu vértice terá ponto máximo. Agora eu tenho que identificar os coeficientes da minha função, que são aqueles números que multiplicam com x ao quadrado, com x e aquele número independente. Então, aqui, ó, nessa função, como eu digo para vocês, observem sempre o sinal do x. X ao quadrado é negativo, então o coeficiente A é menos 1. O B é 60 e o C, como ele não aparece na função, ele é zero, tá? Então, agora eu posso calcular. A altura máxima vai ser representada por y vértice de y. Por quê? Porque a concavidade da parábola está voltada para baixo e o nosso vértice terá o ponto máximo lá pertinho ali do eixo y, tá? No eixo y terá o ponto máximo. Por isso, nós vamos calcular o vértice de y. Calcular o vértice de y, a gente usa essa fórmula, menos delta dividido por 4 vezes A. Aqui, meninos, ó, o delta não está calculado separado. Pelo contrário, colocou-se a fórmula dele aqui e só fez as substituições e resolveu a equação, tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, YV é igual. O delta não é a formulazinha de Bhaskara que eu falo para vocês, que é o B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C? Então, a gente vai ter aí 4 delta, né, dividido por 4 vezes A. Então, vou pôr a fórmula de delta, porque eu ainda não calculei ele. Então, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, dividido por 4 vezes A. Agora sim eu posso fazer as substituições. Vértice da ordenada, ou vértice do Y, é igual menos, né, porque na formulazinha o delta ele é negativo. O B ao quadrado não é 60, então a gente vai ter aí, ó, 60 elevado ao quadrado,
Vocês me perguntam, professora, por que entre parênteses? Por causa do sinal negativo da fórmula aqui, ó, do delta, tá? Menos 4 vezes o A, o nosso A é negativo, então fica entre parênteses, vezes 0. Dividido por 4 vezes A, que no caso é menos 1, tá? Então, agora a gente pode resolver, ó. 60 vezes 60 é 3.600, tá? Menos 4 vezes menos 1 é mais 4, mas mais 4 vezes 0 é 0. Então, tudo que a gente vai ter é 3.600. 4 vezes menos 1 é menos 4. Então, ó, menos 3.600 dividido por menos 4. O vértice de y é igual a 900. Então, a gente pode concluir que o avião, né, ele atingiu, né, o seu ponto máximo foi no ponto de 900 metros. Então, a altura máxima atingida pelo avião, de acordo com a função, foi de 900 metros. Alguma dúvida sobre esse exercício? O silêncio diz duas coisas. Ou todos entenderam e não existe dúvida nenhuma, ou todos estão com dúvida e não querem dizer. Qual das duas opções eu estou correta? Primeira ou a segunda? Primeira. Ah, que bom. Então, vamos para a segunda questão. Uma empresa produz um determinado produto com um custo definido pela seguinte função. Custo, né? CX é igual a x ao quadrado menos 80x mais 3.000. Considerando o custo em reais e x a quantidade de unidades produzidas, determina a quantidade de unidades para que o custo seja mínimo e o valor deste custo mínimo. Então, aqui, ó, a gente tem que determinar duas coisas. A gente tem que determinar quantas unidades a empresa deve produzir para que tenha um custo mínimo e quanto ela vai ter um custo em dinheiro para essa produção, certo? Então, primeira coisa, vamos identificar nossos coeficientes. Também vamos utilizar os vértices, tá? Porque quando fala de custo máximo, custo mínimo, que envolve função de segundo grau, a gente calcula vértice, nunca esqueçam disso. Então, os coeficientes, quem são? Nessa função, o coeficiente A é 1, porque x ao quadrado está positivo. O B é menos 80 e o C é 3.000. Agora eu posso substituir. O x é o que está relacionado à unidade. Então, o valor que a gente achar do vértice de x é a quantidade de unidades que a empresa deve produzir. Então, o vértice de x é igual a menos b dividido por 2 vezes a. Vértice de x vai ser igual a menos, como o nosso b é negativo, entre parênteses, menos 80, dividido por 2 vezes 1, porque o a é igual a 1. Então, o vértice de x é igual a 80 dividido por 2, porque menos com menos, mais. Então, fica 80. 2 vezes 1 é 2. 80 dividido por 2, nós vamos ter um resultado aí do vértice de x igual a 40. Então, a gente conclui que para que o custo seja mínimo, a empresa deve produzir somente 40 unidades do produto, tá? E agora, está faltando a gente calcular o quanto que ela vai gastar em dinheiro para produzir esse custo mínimo. Então, para isso, a gente vai calcular o vértice de y, o vértice da ordenada, tá? Calcular o vértice da ordenada é calcular YV igual a menos delta dividido por 4 vezes A. Como no exercício anterior, o YV, o delta, não foi calculado. Então, a gente vai jogar a fórmula dele aqui no numerador, tá? Como a fórmula é menos delta, vamos ter menos, tá? E aí, a gente vai ter, ó, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Agora, a gente pode substituir. E dividido por 4 vezes A. YV vai ser igual a menos, como o nosso B, ele é
negativo, vai ficar entre parênteses menos 80 elevado ao quadrado. Então, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 3.000, tá? Outra coisa, dividido por 4 vezes 1, porque o A é igual a 1. Outra coisa, ó, número negativo elevado a expoente par, o resultado é positivo. Então, a gente vai ter menos 6.400. 80 vezes 80, 6.400. E aí, a gente vai ter aí, ó, menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes 3.000, menos 12.000. Dividido por 4, porque 4 vezes 1 é 4. YV é igual a 6.400 menos 12.000, vai dar 5.600. Dividido por 4, tá? Vocês entendem por que fica positivo? Porque vai ficar aqui, ó, menos 5.600, mas com o menos da fórmula, menos com menos é mais. Então, fica 5.600 positivo. Dividido por 4, então o vértice de Y é igual a 1.400. Então, o valor de custo mínimo que ele terá é de R$ 1.400 para fazer essa produção, tá? Então, agora a gente vai para outra fórmula, ou para outro exercício. Após várias experiências em laboratório, observou que a concentração de um certo antibiótico no sangue de cobaias varia de acordo com a função y, que é igual a 12x menos 2x ao quadrado, em que x é o tempo decorrido em horas após a ingestão do antibiótico. Nessas condições, determina o tempo necessário para que o antibiótico atinja um nível máximo de concentração no sangue das cobaias. Então, o próprio enunciado já me fala qual é o vértice que eu vou calcular. Como está relacionado a x e x é o tempo decorrido, então vou usar vértice da abscissa, vértice de x. Então, o tempo necessário vai ser representado pelo x, porque o exercício está pedindo o tempo necessário para que esse antibiótico alcance a sua maior concentração no sangue. Então, eu vou utilizar vértice de x, que é igual menos b dividido por 2 vezes a. XV, vértice de x, é igual a menos 12, porque na função nosso b é 12. Outra coisa, olha o que eu estou esquecendo. Primeira coisa, né? Tem que identificar os coeficientes. Então, o a na função é menos 2, o b é 12 e o c, como ele não aparece, é 0. Substituindo na fórmula, como o b é 12, então vai ficar menos 12 dividido por 2 vezes o a, que é menos 2. Então, a gente vai ter aí, ó, menos 12 dividido por menos 4. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 12 dividido por menos 4 fica 3 positivo. Então, o tempo necessário será de 3 horas para que o antibiótico alcance sua maior concentração no sangue dos cobaias. Por fim, a gente tem aqui mais um exercício. Então, ó, de acordo com os conceitos administrativos, o lucro de uma empresa é dado pela expressão matemática L, que é igual a R menos C, em que L é o lucro, C é o custo da produção e R é a receita do produto. Uma indústria de peças automotivas produziu X unidades e verificou que o custo da produção era dado pela função, ó, CX, que é igual a x ao quadrado menos 2.000x. E a receita representada por R de x igual a 6.000x menos x ao quadrado. Com base nessas informações, determina o número de peças a serem produzidas para que o lucro seja máximo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é resolver essas duas equações aqui. Eu tenho duas equações do segundo grau. Uma para o custo e uma para a receita. Então, a fórmula não é lucro é igual a receita menos o custo? Receita, onde for R, vou substituir pela receita. Receita é igual a 6.000x menos x ao quadrado. E o custo é menos
vou substituir o custo pela equação. Então, menos o custo vai ser x ao quadrado menos 2 dos 2.000x. Então, ele está entre parênteses porque por causa desse sinal negativo aqui. Então, tá aqui. Resolvendo, então, o que está entre parênteses, a gente vai ter menos com mais, menos x ao quadrado, menos com menos mais 2.000x. Agora fica fácil, o que é semelhante eu somo, tá? Então, eu vou ter aqui menos 2x ao quadrado com menos 2x ao quadrado, conservo o sinal e somo, vai ficar menos 2x ao quadrado. 6.000x com mais 2.000x é 8.000x. Então, aqui está a minha equação do lucro. Agora sim eu posso determinar o lucro máximo, né? Então, ó, coeficientes. Na função é menos 2 o A, que é o número multiplicando pelo x ao quadrado. O B é 8.000, que é o número que multiplica com o x. E o C, como ele não aparece, é igual a zero. Então, para a gente determinar o número de peças produzidas para que o lucro seja máximo, a gente vai calcular, então, o vértice de x. Vértice de x vai ser igual. O vértice de x não é menos b dividido por 2 vezes a. O b, então, é 8.000. Então, nós vamos ter menos 8.000 dividido por 2 vezes menos 2, que o a é menos 2. Então, x será igual a menos 8.000 dividido por menos 4. X, vértice de x é igual a 2.000. Então, a gente conclui que para que o lucro seja máximo, a empresa deve produzir 2.000 peças. E aqui a gente termina. Vocês têm alguma dúvida? Mais uma vez, eu acho que não, né? Então, eu vou fazer a chamada, tá? Antes, meninos, quem não fez a atividade de matemática lá do Classroom, eu peço que vocês façam, porque amanhã eu quero fazer a correção dessa atividade com vocês na aula, tá? Viu, primeiro B? Aí façam lá a atividade, por favor, de preferência hoje, que eu vou fazer a correção com vocês amanhã, tá? Vou fazer aqui a chamada, então. Evelyn Vitória. Presente. Felipe. Tá aí, Felipe? Vinícius. Presente. Cauã. Presente. João Vitor. Rosa. João Vitor Rosa, tá aí? Micaele Lohane. Micaele. Presente. Valber. Presente. Gislaine. Presente. Carlos Eduardo, qual dos dois que é? Assunção, professora. Então é isso. Meninos, até amanhã. Alguém tem alguma pergunta? Dúvida? Não? Então a gente se vê amanhã. Mas a gente tem aula? Acho que tem, né? A gente se vê amanhã então, tá? Fiquem com Deus. E até amanhã. Tenham sexta-feira da alunos todos os primeiros. Tchau, meninos. Tchau, filho.